Bom dia a todos e bem-vindos ao Good Morning Trading de quinta-feira, 2 de julho do ano da graça de 2026. Um trader fala para traders. Hoje, tudo vai acontecer às 14h30. O relatório de emprego americano finalmente será divulgado e, pela primeira vez, um bom número pode assustar. E, para fechar o programa, a frase cult te espera, a de um homem que sonhava em renascer como mercado. Você vai entender por que o raio. Então, nosso dia hoje terá 3 pontos principais que vão ditar o ritmo da nossa sessão. Temos o número do emprego e sua leitura, a interpretação do mercado. Temos o colapso dos semicondutores na Ásia, pois, como você pode ver, houve uma grande queda esta noite. No mercado Nasdaq, estamos praticamente estáveis. No momento, mas podemos ver isso a partir das 2 horas da manhã. A gente tínhamos perdido todos os ganhos que havíamos obtido. Bom, é uma queda que deve nos alertar de que será preciso ter extrema cautela, pois tivemos, por exemplo, a Samsung, que perdeu mais de 9% na Coreia. Isso está balançando tudo de novo, mas vamos rever isso em detalhes porque realmente nos mostra que será preciso ser muito, muito, muito prudente, especialmente para todos os traders no Nasdaq. Como eu, e por fim vamos olhar a curva de juros, que será nosso barômetro hoje. Então, dados de emprego, vamos ficar de olho nos semicondutores, que levaram uma pancada enorme na Ásia, e depois a curva de juros. Esse é um rápido giro pelos mercados. Bem, Wall Street ontem fechou um primeiro semestre recorde, como já comentamos. Por outro lado, a sessão em si acabou desacelerando. Os chips despencaram, arrastando o Nasdaq para baixo, 0,66%, o S&P para 7,022%, o Dow Jones, esse aí, permaneceu estável. E aí vemos que, realmente, há grandes questões, grandes movimentos envolvendo centenas de bilhões nas ações de tecnologia. Temos a Micron, como comentamos na semana passada, que desabou mais de 10%. E, por outro lado, temos a Meta, que saltou quase 9%. Então, por que a Meta disparou? Porque seu CEO icônico disse que eles iriam para toda a capacidade de computação ligada à IA que estivesse excedente, ou seja, para os computadores. Na verdade, é um pouco mais do que computadores. São servidores ultrapotentes que eles não utilizam. Eles não estão permanentemente a 100% da capacidade. Ele vai criar uma nuvem e colocar essa capacidade de computação à venda. É isso que sempre fez a riqueza da Microsoft, por exemplo, da AWS, da Amazon também. Então, os mercados acharam isso muito, muito bom. É uma questão de otimização. Na verdade, é um pouco como você. Se você, não sei, aluga sua casa no Airbnb, você sai de férias por um mês e aluga sua casa por um mês no Airbnb. É do outro. É mais ou menos o que o Facebook faz. Quando eles estiverem usando, digamos, 80% da sua capacidade de computação, por exemplo, eles vão disponibilizar o restante para o mercado. Se me permitem dizer, 10 a 15%, sempre é bom guardar um pouco de reserva. Então, quinta-feira, na abertura, eles usaram os circuit breakers, porque logo na abertura estava em menos 5%. A Samsung caiu forte, chegou a perder até 9%. O níquel recuou um pouco mais moderadamente na abertura e depois Hong Kong voltou a subir. Por que estou falando da abertura? Porque estou gravando este vídeo às 6 horas da manhã, então os mercados asiáticos ainda não fecharam. Ontem, na Europa, o CAC 40 perdeu 0,79%, o Eurostoxx, o DAX, pode variar. Então foi uma sessão europeia clássica, o CAC 40 em queda e os outros sempre se saindo melhor. Nosso barômetro do dia vai ser a curva de juros. Lembro que a curva de juros compara o empréstimo de 2 anos com o de 10 anos. Normalmente, quando você empresta por mais tempo, deve render bem mais. Mas agora temos uma contração, porque o de 2 anos já paga 4,18% e o de 10 anos rende 4,48%. Então, é bem raro chegar a esse ponto, ou quase, quando você toma empréstimo.
Veja, ou melhor, desculpe, se você emprestar para os Estados Unidos da América por 2 anos ou 10 anos, eles te pagam praticamente o mesmo. A mesma coisa. Então, um conselho: emprestar por 2 anos é melhor para receber 4,18% durante 2 anos. E aí, e depois de 2 anos, você volta a ter controle sobre o seu dinheiro, em vez de deixá-lo preso a 4,48% por 10 anos. Antes é isso, você bloqueava seu dinheiro por mais 8 anos sem grande vantagem. A diferença é de 0,30 pontos, simplesmente. Então é muito, muito pequena. E o que vimos historicamente na história econômica é que quando essa diferença diminui, quando a taxa de 2 anos se aproxima muito da de 10 anos, geralmente é sinal de que uma recessão está se aproximando. Identificamos isso como um sinal antecipado de uma recessão. É quando as taxas de 2 e 10 anos estão praticamente idênticas. E agora, com 0,30, estamos chegando um pouco perto disso. Então, isso parece loucura, já que estamos em pleno crescimento da IA. Sim, irmão, sim, de fato. Se olharmos para o Facebook ontem, não. Se olharmos para a Micron ontem, não. Se olharmos para o COPSE, o índice coreano, as grandes empresas de tecnologia coreanas que foram massacradas, que continuam sendo massacradas, aliás. Aliás, então talvez não seja tão óbvio assim. Portanto, isso é algo muito importante. E atualmente, eu olho todos os dias para essa curva. Temos o título de 2 anos subindo. Então, por que o título de 2 anos está subindo? Porque há uma alta se desenhando. E aí, se tivermos um emprego muito forte, isso achataria ainda mais. Isso favoreceria. Se tivermos um emprego muito forte, isso favoreceria a possibilidade de o Banco Central americano aumentar as taxas de juros. Então, o título de 2 anos vai ganhar um pouco mais. E o título de 10 anos também deveria ganhar um pouco mais. Mas, atualmente, como a diferença está em apenas 0,30 pontos, poderemos passar para 0,28, 0,27 ou 0,25 pontos. E é interessante notar isso mesmo assim. Estou compartilhando isso com vocês. A história econômica não é uma ciência exata, mas é uma ciência que se repete com bastante frequência. Então vamos manter isso em mente. As recessões sempre aconteceram após enormes ondas de euforia, quando começamos a destruir, a odiar aquilo que amávamos. Então, eu penso na Alcatel a 100 euros, durante a bolha da internet que eu vivi a 101 euros e que terminou em 2 euros. Era sempre a mesma empresa, eles faziam sempre a mesma coisa, sempre instalando cabos, internet e sempre fabricando telefones completamente ruins. Mas é isso. Então, o paradoxo do dia, você resumiu na verdade em um gráfico. Olhem para esse gráfico. E quanto maior for a diferença entre o de 2 anos e o de 10 anos, melhor. Isso significa que temos uma situação econômica, eu diria, normal, quase padronizada, onde poderíamos continuar avançando assim. E quanto mais se estreita, atenção. E isso. Bom, o assunto do dia vocês entenderam, a gente já está esperando há 4 dias. É o grande momento, é o relatório de emprego. Ele sai hoje às 14 horas e 30 minutos, horário de Paris, é chamado de NFP nos Estados Unidos. É o número de empregos criados no mês passado. Está acontecendo em uma quinta-feira, o que é extremamente raro, lembro vocês, porque Wall Street estará fechada amanhã. Então vamos ficar andando em círculos, porque depois de amanhã é o feriado nacional americano. Eu não acho isso lógico, mas é assim mesmo. Então, temos um consenso que espera cerca de 115 mil empregos criados. Acima disso, pode ser preocupante porque as coisas estariam indo bem demais. Abaixo disso, pode ser um alívio pensando que o Fed não vai aumentar as taxas e isso pode fazer subir. Portanto, atenção, vai ser uma sessão estranha. Mas vocês entenderam, o verdadeiro desafio não é o número. Em si, são as reações do Banco Central. É o que se passa na cabeça do seu presidente, Kevin Walsh, que atualmente, e ele não esconde isso, considera que os preços estão altos demais. Então, a única maneira de fazer os preços caírem é aumentar as taxas, não reduzi-las. Portanto, um número muito forte pode assustar o mercado. Isso anteciparia esse aumento de taxas, que ainda é temido. Atualmente, o mercado aposta em 65% de chance de um aumento já em setembro.
Se isso acontecer, também poderíamos ter outro em dezembro como presente de Natal. Então, qual seria o cenário ideal? Um número nem muito quente, nem muito frio, um número morno, que nos deixa na expectativa, ou seja, nem muito bom, nem muito ruim. Água morna também não é ruim na bolsa. Então, a análise técnica, você viu que o Nasdaq levou uma pancada. Durante a noite? Isso é normal, porque estão esperando os números das 14h30, já que as ações do Nasdaq são as mais afetadas, são elas que mais tomam empréstimos. E se são elas que mais tomam empréstimos, são também as que mais empregam. Então, se houver muita criação de empregos, isso significa que eles vão ter que aumentar o número de funcionários, o que não é bom para os resultados da empresa. E além disso, correm o risco de pegar empréstimos, já a partir de setembro, como já falamos, muito mais caros. Um quarto de ponto, ou talvez até meio ponto. Se acrescentarmos isso sobre bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões que são tomados em empréstimos, a gente nem percebe, porque, bom, pessoalmente eu ainda não peguei um empréstimo de 1 bilhão. Mas deve doer um pouco quando eles aumentam as taxas nesse momento, quando você pega emprestado 100 bilhões, também 100 vezes mais. Na verdade, para quem tem um excelente nível de agregação em matemática na França. Aliás, li um estudo que me fascinou. Esta é a nossa Minuto Anti-França. No Minuto Anti-França, eles fizeram estudos comparativos. Os melhores alunos de matemática na França estão no nível dos piores alunos japoneses em matemática. Vou repetir. Aqui, Rádio Ondora. Aqui, Rádio Ondora. Os melhores alunos franceses em matemática estão no nível dos piores alunos em matemática no Japão. Pronto, faz o que quiser com essa informação, mas não se preocupe. De qualquer forma, aconteça o que acontecer, a culpa é do governo. Afinal, esse é o interesse de ter um governo. Ele serve como bode expiatório universal. Tá calor, a culpa é do governo. Tá chovendo demais, a culpa é do governo. É isso. E é com isso que se governa, com pessoas que têm um QI de adolescente praticamente atrasado. Pois não lembra vocês que o seu adolescente nunca é culpa dele. É sempre culpa de outra pessoa. E quando ele vira adulto, é exatamente a mesma coisa. Nunca é culpa dele, é sempre culpa do Estado e do governo, seja ele qual for, de qualquer forma. É por isso que não existe mais estado de graça. Todo mundo leva pancada logo de cara. É verdade que vão se recuperar. Aliás, convido você a ir à casa dos seus amigos e abrir o armário de remédios deles. Geralmente, cada francês tem em medicamentos inúteis e em consumo excessivo o suficiente para salvar praticamente uma vila africana. Porque, obviamente, é de graça. Então, se é de graça, não vale nada. Se não vale nada, a gente tem de monte. Vamos lá, vamos seguir. Vou parar, mas estou um pouco irritado com o que estou ouvindo. O tempo todo, sempre é culpa dos outros e ninguém se questiona. E eu me questiono todos os dias. Talvez seja isso. Não dá mais para ser um adolescente. Então, o Nasdaq, eu digo para vocês, espere. Sinceramente, esperem. O interessante é se tivermos um número devastador. Agora, se tivermos um número fraco, vamos continuar nesse cenário. Talvez eles fiquem aliviados e subam novamente. Se tivermos um número devastador, o que me interessa são os limites inferiores e superiores desses últimos 15 dias. Podemos buscá-los. Isso mostra a amplitude possível dependendo do resultado. Mas antes, tira um tempo para olhar o livro de ordens. Você vai ver como ele vai esvaziar a partir das 14h20 até as 14h29. Não vai ter absolutamente mais ninguém. Os liquidity providers vão até se retirar. Você vai ver um livro de ordens sem liquidity provider e todos aqueles que você vê no livro de ordens. São pessoas que têm uma expectativa de sobrevivência de algumas semanas ou alguns meses na bolsa. São jogadores de cassino, absolutamente não são traders. E os traders duram, os jogadores de cassino passam. Aliás, eles vão passar com mais frequência.
É isso pro Nasdaq. Não tenho mais nada a dizer para vocês. Realmente, isso é prudência. Prudência, prudência no horário das 14 horas e 30 minutos, SP500. Ele é um pouco menos influenciado pela tecnologia em termos de capitalização e empréstimos, então continua nos máximos dos últimos 15 dias, o que é bastante positivo. E o Dow Jones 30 também no topo, aliás, acabou de bater mais um recorde, o maior de todos os tempos. Estamos batendo recorde atrás de recorde em cada sessão do Dow Jones. No momento, então, será que ele está indo bem? Sim. Lauri, um pouco acima dos 4.000. Então é isso, tá bem enquanto continuar acima desse nível. Tamo bem, o Bitcoin é acima dos 60.000, isso é bom. Ele ainda está em uma fase de leve recuperação, então é bastante positivo. E estamos também abaixo dos 70 dólares, na verdade mais próximos dos 69 dólares, estamos abaixo dos 68 dólares. Não, então, por que está caindo? É verdade que houve o Estreito de Hormuz, mas nunca se esqueçam, durante a guerra aconteceu algo incrível, que praticamente passou despercebido, exceto para quem se interessa por petróleo. Os Emirados Árabes Unidos bateram a porta da OPEP. Por quê? Porque eles estavam cansados das cotas e disseram: nós podemos produzir o dobro. Então eles não estão mais sujeitos às cotas. Lembro vocês que a própria ideia da OPEP é se reunir, dizendo: vamos limitar a produção, assim os preços vão ficar altos. É melhor vender nosso barril de petróleo a 70, 90 dólares do que vender a 45 ou 50 dólares. Plot. Bom, os Emirados Árabes Unidos fizeram outro cálculo, pensando: nós podemos produzir muito mais. Para alguns, isso é conveniente na OPEP porque eles já estão no limite. As cotas deles já estão no máximo, eles não podem fazer melhor. Nós estamos operando com 50% da nossa capacidade. Pois bem, preferimos vender 100%. A 50 ou 60 dólares, em vez de 50% a 80 dólares. É uma escolha, mas a ideia por trás disso é que eles querem rapidamente fazer o dinheiro entrar. Porque o que aconteceu foi que nenhum turista mais vai para Dubai, e isso os prejudicou muito, muito mesmo. Então agora eu acho que eles estão liquidando o barril de petróleo deles. Eles vão liquidar, vão realmente vender tudo que puderem no mercado. E é por isso que continua caindo. Existe o efeito Dubai. Pronto, vocês já viram Dubai por chocolate. Também tem os fatos de Dubai para isso. Para o petróleo, olhamos para o CAC 40. Vá lá se quiser, mas tem que ser depressivo. Está lá embaixo. Então a boa notícia é que estamos embaixo. A gente se pergunta em algum momento, será que é o mais baixo do baixo? Ainda estamos baixo, o DAX está na máxima dos últimos 15 dias e o Eurostoxx também, estamos praticamente no topo. Então, desculpa, me perdoem. Por isso, vou acrescentar o Eurostoxx, também um pequeno gráfico que eu esqueci. Então, temos uma situação clássica. CAC 40 lá embaixo e DAX lá em cima. Isso quase poderia ser o começo de uma música. Com isso, deixo vocês em Banon. Não, o método do dia, senão vou me cobrar. E também esqueci da agenda. Bom, a agenda vocês já conhecem. 14 horas e 30 minutos, relatório sobre o emprego. Além disso, temos os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Isso é toda quinta-feira, então acontece ao mesmo tempo. E temos que ficar de olho na queda dos semicondutores. Lembro vocês que a Micron caiu mais de 10%, uma queda bem forte, o que limitou a perda do Nasdaq. Foi o Facebook que caiu 9%, mas o Facebook não vai cair 9% todos os dias. Por outro lado, a Micron pode talvez continuar caindo ainda mais, porque quando uma ação perde mais de 10% em uma sessão, é porque já houve muitos vendedores e nenhum comprador. Então, esses papéis realmente foram esmagados no chão. A anedota do dia. Bom, é uma anedota meio estranha, mas enfim, vou contar para vocês mesmo assim. Nos anos 90, havia James Carville, que era o conselheiro do Bill Clinton. E um dia ele soltou uma frase que ficou famosa. Talvez porque seja totalmente boba e um pouco incompreensível. Perguntaram a ele qual era o seu maior sonho. Então, eu não sou um cara normal, seria encontrar uma celebridade, ganhar na loteria, ter a 8ª Ferrari, enfim, essas coisas bobas de homem. Sabe como é?
Pois bem, James Carville, ele disse que sonhava em renascer, ou seja, que sua próxima reencarnação fosse como mercado de títulos. Vou repetir para vocês. Ele queria renascer como mercado de títulos. Porque o mercado de títulos, dizia ele, pode intimidar todo mundo. Nem vou começar a análise psicanalítica do fato de o cara querer se reencarnar em um mercado de títulos, só para ter o poder de assustar o resto da humanidade. Isso daria medo, a análise, mas enfim. Então, 30 anos depois, o que eu queria dizer para vocês é que absolutamente nada mudou. Hoje, ainda esse mercado de títulos que é muito discreto, mas que dita as regras. Então aprendam, acostumem-se a observar o título de 2 anos, o de 10 anos americano, e principalmente a diferença entre os dois. E se tivermos um emprego que está forte demais, veremos nosso mercado de títulos se agitar. E então vou lembrar vocês de James Carville, que sonha em renascer como mercado de títulos. Aliás, nos comentários, uma coisa interessante. Vocês sonham em renascer como o quê? Pronto. Boa pergunta. Se vocês me disserem em loira de seios grandes, quero avisar que loiras de seios grandes não ficam acariciando os próprios seios o dia todo. Isso é um... Bom, para quem não conhece, é uma piada. Nem é tão boa assim não, né? Mas enfim, já que é para escolher, a gente prefere isso do que reencarnar como formiga, né? Pronto, terminamos. O que mais eu posso dizer para vocês? Nada. Aqui é não, nada. É isso. O final ficou realmente desastroso. É isso, mas como é ao vivo e eu não quero editar, nunca edito, o que eu gosto é da autenticidade. Pronto. Reencarne como formiga, como mercado de títulos, como blonde da grossante. É a sua escolha. Quer dizer, não, na verdade a gente nem escolhe. Vamos ver, vamos ver. Um grande beijo, se cuidem, nos vemos amanhã pro Good Morning Trading em um feriado americano. Pois é, porque para mim é muito chato não operar amanhã. Então eu vou fazer mesmo assim o Good Morning Trading, uma espécie de resistência. Não se deixem abater, camaradas. Temos que ter o direito de trabalhar em um feriado americano, só faltava essa. Dito isso, que o grande capital nos explore. É isso que a gente pede. Pronto. Pronto, vou parar. Um grande beijo, tchau.